Olá malta, bom dia! Estou aqui com o cafetinho e hoje quero partilhar com vocês os meus pensamentos, crenças religiosas. E acho que este é um vídeo interessante porque sinto que há muitíssima gente que obviamente pensa como eu, mas ao mesmo tempo sinto não tão comum falar disso fora de certos círculos ou comunidades, se calhar da internet. Assim que hoje vou partilhá-lo com vocês. Para começar, e como resumo super simplificado, as minhas crenças religiosas são não sei se bem se dizer mistura ou complementação de duas posições. A primeira é o animismo. O animismo é uma crença que, muito basicamente, é que todas as coisas têm ânima, têm alma, e todas as coisas vivas, não vivas, as rocas, as pedras, os rabus, tudo tem alma. E a segunda é o panteísmo. O panteísmo é realmente não uma crença religiosa, é uma posição filosófica, mas o que quer dizer é que Pan é tudo, e teísmo é Deus, de Theos, então tudo é Deus. Esta xícara forma parte de Deus, os meus óculos são parte de Deus, eu sou parte de Deus, esta coxinha também é parte de Deus, tudo é parte de Deus, literalmente. Deus ou a natureza, como dizia Spinoza. E, para mim, estas duas posições são ao mesmo tempo complementares, incluintes e excluentes. Porque, por um lugar, sinto que uma das grandes problemáticas enquanto as coisas espirituais é conseguir sobrepassar a noção de existem coisas múltiplas, vários indivíduos, e ao mesmo tempo que tudo é uma coisa única, conectada, que pertence ao mesmo tudo. Para mim, o animismo explica a multiplicidade de coisas e o panteísmo explica a unicidade de todas as coisas. Eu tenho uma tatuagem que não fiz com 18, fiz com 21 anos. É um tigre e aqui já quase não se lê porque a tinta va dilatando. As linhas do tigre são fragmentos de um texto de Marco Aurélio e é um fragmento sobre o panteísmo. Obrigada, Gustavo. É um fragmento sobre o panteísmo que diz que todas as coisas pertencem ao mesmo logos e que todas as coisas estão alinhadas entre si e o vínculo entre todas estas coisas é sagrado. Então, quero falar-vos um bocadinho de como eu cheguei a ter estas crenças religiosas ao longo da minha vida. Eu sou espanhola e nasci numa família católica, como a maior parte dos espanhóis, e acho também em Portugal sucede o mesmo, mas eu desde a escola primária, desde que eu era muito pequena, tive problemas com as noções do cristianismo, porque não estava muito de acordo com elas. A primeira memória que tenho sobre isto é que eu estava na escola, eu estava numa escola católica, tínhamos lições, aulas de religião, e um dos exemplos que o professor nos diz é: Pablo é uma criança como vocês e está a cruzar a estrada. Estive a cruzar, mas não olhou para os lados, sabe se vinha um carro. Então o carro golpeou o pequeno Pablo. Deus interviu porque Deus ama Pablo e, em vez de morrer, só rompeu uma perna. Eu, nesse momento, poucas vezes das que eu falei na aula foi: mas por que Deus deixou que Pablo romper uma perna? Ou seja, como criança eu achava que romper uma perna é uma coisa grave e que não tinha muito sentido porque podia salvar a Pablo e Pablo ficar com medo e não voltar a fazê-lo, mas elegeu romper a perna de Pablo. E aí começaram todas as minhas dúvidas religiosas sobre o cristianismo e a teologia em geral. Depois eu passei por uma fase agnóstica porque esta maneira de pensar levou-me a se calhar então Deus não existe, porque se Deus é bom e ama a todos, por que deixa que passem estas coisas? Eventualmente, quando cheguei à adolescência, converti-me num ateia estrito e isto durou a minha adolescência. Depois entrei na universidade e comecei a estudar filosofia e comecei a ver que se calhar são possíveis outras maneiras de ser uma pessoa espiritual, outras maneiras de ser uma pessoa religiosa. Em geral, há principalmente duas definições de religião. Uma é a religião como coisa organizada, tipo ir à igreja, ter uma comunidade com umas regras e uns códigos morais e de comportamento. E outra é a religião como religare, que é uma versão etimológica de ligar-se de novo à natureza, ao mundo, a Deus, ao universo, por assim dizê-lo. E eu sempre estive muito mais em comunhão, por assim dizê-lo, com esta segunda definição da religião. Até hoje em dia, para mim, a religião como organização, sinto
não uma coisa que me atraia, é sempre uma coisa que acaba sendo e tendo muitos problemas por como funcionam as estruturas, hierarquias humanas e todos os processos. Então eu, como pessoa religiosa, mas mais centrada na parte do que hoje em dia se entende mais bem como espiritual do que a religião, sinto que uma versão individual da religiosidade é a melhor para mim e, de momento, é o que está a funcionar para mim na minha vida. E tenho que dizer-vos que, para mim, não é importante até que ponto as minhas crenças são verdade ou não. Sinto que isto, ao longo de todas as conversas e experiências da minha vida com gente religiosa, tenha sido um ponto muito importante em quem tem a razão, quem tem as crenças que são verdade, e essas crenças têm que ser a única verdade. Depois da minha experiência fazendo licenciatura em filosofia, tenho que dizer que tenho sérias dúvidas da 1. A existência de uma verdade real, e 2. Se esta verdade existe realmente, acho nós humanos não temos as capacidades cognitivas para chegar a ela. Assim que isto se traduz em que a minha vida, sim, existem verdades a nível da vida, do dia a dia, da vida cotidiana, que há coisas que são certas e falsas, mas ao mesmo tempo, a nível científico, medicina e tantas outras coisas, há um livro super interessante que é A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. E basicamente este senhor diz que creemos que uma coisa é verdade a nível científico até que descobrimos uma coisa nova que rompe o paradigma antigo, crea uma visão nova de como funcionam as coisas, então achamos que a nova é verdade, descobrimos uma coisa nova, essa coisa nova rompe a anterior porque não pode ser, e construímos uma nova. Então, a nível espiritual, religioso, acho que a verdade não é nem sequer tão importante. E também acho que, como dizia Wittgenstein, há coisas das que é melhor não falar porque não temos palavras para isso. Sinto que há tantas coisas, sentimentos, emoções, que podemos ir perto delas através da metáfora, da literatura e de coisas que não são descrições exatas e científicas. E acho que isto se vê muito bem com os sentimentos. Quantas vezes é difícil explicar o que sentimos, mas podemos fazer uma metáfora que o reflita muito bem. Por exemplo, outro dia eu tive que falar com uma pessoa sobre passivo-agressiva e depois de falar com ela, é difícil explicar o processo inteiro das minhas emoções, mas eu senti-me suja. Senti como se alguém estivesse a cuspir uma coisa preta, prastosa em cima de mim. Então, se calhar eu não consigo exprimir bem as emoções com palavras técnicas, mas através da metáfora posso criar visualmente uma maneira muito mais eficiente de comunicar com outra gente como eu me senti nesse momento. E acho que isto é especialmente, não vou dizer verdadeiro, mas sim refletivo de como acho funciona o que é a experiência religiosa em si, o vínculo com a religião, com o universo, com Deus. Agora bem, quando eu estava fazendo a licenciatura, tive uma aula de filosofia da religião, que foi a minha favorita, mas infelizmente era uma optativa, não era obrigatória. O que quer dizer que não aprendemos tanto, mas aí eu ouvi o professor dizer que há posições religiosas que vão além do animismo, do panteísmo, e desde esse momento eu tive a vontade de explorar estes coisas que estão além delas, tanto a nível académico como espiritual, pessoal. Para mim, todavia não tenho feito, não tenho tido um ponto na minha vida no que eu tenho como a capacidade de dizer sim, agora vou aprofundizar nas minhas verdadeiras crenças religiosas a todos os níveis. Mas é uma coisa que quero fazer e não sei quando vou começar, mas acho que tenho chegado a um ponto no que senti já há muitos anos que tenho ganhado da filosofia tudo o que ela ia dar para mim. E isto não quer dizer que tenho chegado ao limite da filosofia, que isto quer dizer que tenho chegado a uma parte da minha pesquisa por experiência religiosa, pela espiritualidade em si. É um ponto no que eu já não posso aproximar-me a isso através de pensar coisas abstratas e tentar reflexionar sobre sistemas teológicos. E agora o que quero fazer é, em primeiro lugar, voltar a estar dentro do meu corpo. Sou uma pessoa que não sei se dissociação é a palavra exata, porque todavía sabes que estou visitando o psiquiatra, mas não estou dentro do meu corpo. Até há uns meses eu senti-me por primeira vez na minha vida que tenho memória de que eu podia entrar no meu corpo, de que não estava atrapalhada só na minha cabeça.
É uma coisa muito recente para mim, é muito nova e todavía tenho muito caminho por caminhar até chegar a um ponto onde eu posso estar presente de uma maneira que vai a ajudar-me a profundizar nestas experiências espirituais que eu quero ter, eu quero pesquisar, eu quero investigar e experimentar. Depois, ao longo do meu master, eu decidi que queria fazer coisas academicamente mais centradas na religião. Quando eu estava a elegir licenciatura, ou acabar ao final do instituto, eu estava entre filosofia e ciências da religião. Mas, infelizmente, ciências da religião tinha que estudar em Madrid e eu não tinha dinheiro para estudar em Madrid. Assim que fiz filosofia noutra universidade e noutra cidade, em Salamanca. Esta curiosidade pela religião nasceu de quando eu estava na escola. Eu sofri bullying na escola e eu estava sempre absolutamente surpreendida pelo fato de que na escola aprendíamos sempre a tratar bem os outros, assim fazia as coisas Jesus, não sei o quê. E depois eu sofria bullying e ninguém me ajudava. Então, pois, sempre tive esta necessidade de tentar compreender como a gente podia atuar desta maneira, de uma maneira tão hipocrítica. E isso levou-me, eventualmente, a fazer um doutoramento sobre religião japonesa. A religião japonesa, mas no Japão, há duas religiões principais. Uma é o Shinto, que é um animismo que provém de Ásia continental e das tradições xamânicas, e o budismo, que foi importado Índia, China, Coreia e Japão. O budismo, pois, não é animista, mas o Shinto sim é animista. Então, eu fiz a minha tese doutoral sobre o Shinto, aprendi várias coisas e nesse momento eu senti que estava a fazer o que eu queria fazer na vida nesse momento. Eu senti que o meu propósito nesse momento da minha vida era investigar Shinto, mas dei-me conta ao mesmo tempo de que a investigação académica não esteve a levar-me o que eu realmente queria, que era uma coisa mais pessoal, individualizada e espiritual da religião e não tanto só pesquisa académica. E ao longo do meu doutoramento tive uma etapa super forte de estar interessada na adivinação, em particular no tarot, porque é o que é mais acessível para mim através da internet, é mais conhecido. No Shinto existe a adivinação, mas não através do tarot, mas por outros métodos. E eu fiquei muito interessada. Então eu comecei a ver muitíssimos vídeos sobre tarot no YouTube. Depois comecei eu a fazer adivinação com o tarot pela minha conta. E tenho que dizer que foi uma experiência estranha. Vou fazer um vídeo só sobre explicando estas coisas sobre a adivinação e tarot, mas cheguei à conclusão, e isto é difícil de explicar, de que a experiência religiosa é uma coisa essencialmente emocional e profunda que escapa à racionalização, ok? É uma coisa que é fácil de chegar a ela, mas o segundo ponto disto é que não é uma coisa controlável. Tu podes fazer certos rituais, fazer certas coisas para ter uma experiência religiosa, mas não tem essa parte que é tão importante na ciência, de que é uma coisa que se faz os passinhos e segues o método, vai chegar a esse resultado. Não funciona assim. Isto levou-me a um lugar onde estou parada, por assim decirlo, no meu progresso espiritual, enquanto que sei que tenho que voltar à presença do meu corpo e fazer coisas, e não só pesquisa, investigação, estilo académico, mas ao mesmo tempo, e tudo o que sei fazer, estou totalmente desconectada do meu corpo, como para ter essas experiências religiosas que eu quero ter. E isto tudo, sei que é um bocadinho longo e se calhar um bocadinho caótico, mas adoraria saber as vossas opiniões sobre a espiritualidade nos comentários e que achades de todo este tema. Muito obrigada por ver o vídeo até ao final e até a próxima!